Bom dia, senhores. Constituído o Fórum Mínimo Regimental, vamos dar início à quarta reunião deste Conselho Superior de 2016. Agradeceria a presença aqui da conselheira Eleonora, conselheiro Aires, conselheiro João Nascimento, o nosso diretor-geral, demais diretores, gerentes e colaboradores da casa, nosso convidado da Corsan e o nosso apoio. Eu pediria a autorização aos conselheiros presentes para fazer a alteração da pauta, tendo em vista que nós temos um assunto de matérias, um processo para ser examinado. Se vocês concordarem, ok? Então, vamos para o item 2, matérias. 2.1, análise do processo número 000-422-39.00/15, dígito 2, que trata do recurso do usuário Paulo Sérgio Gonçalves de Oliveira, referente à cobrança da Corsan por irregularidade na medição de consumo de água. Conselho relator João Nascimento da Silva, conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Passo a palavra para o nosso conselheiro relator, João Nascimento da Silva. Eminente presidente, eminentes colegas, ilustres servidores da casa, representações aqui presentes. Processo número 422-390015-2. Relatório. Trata-se de recurso do usuário Paulo Sérgio Gonçalves de Oliveira contra a decisão da Corsan em processo de irregularidade na medição de consumo de água e que aplicou penalidade de multa por intervenção indevida no hidrômetro, no valor de R$ 608,42 e cobrança de recuperação de consumo de água no valor de R$ 20,45, referente ao imóvel número 199-5276-7, localizado no município de Canoas. O usuário relatou que não foi notificado da vistoria do equipamento e que não realizou qualquer alteração no hidrômetro. Acrescentou que, ao solicitar uma nova vistoria, teria sido orientado por um funcionário da Corsan a alegar que a adulteração fora cometida por algum vizinho com o que não concordou, recusando-se a fazê-lo. Alegou ainda que o auto de constatação não foi assinado nem por ele, nem por qualquer testemunha. A Corsan se manifestou informando que o equipamento de medição estava virado e com um dos lacres violado, produzindo leitura de consumo decrescente. Além disso, apresentou diversos documentos tais como auto de constatação, notificação ao usuário, autorização de serviço, registro fotográfico e histórico de consumo. O serviço de ouvidoria da GERGS se manifestou através da informação 112/15 SOA, esclarecendo que, 1. O histórico de consumo apresenta comportamento irregular, verificando-se no mês de janeiro de 2015 um registro de consumo inferior ao apurado no mês anterior. 2. A irregularidade está devidamente comprovada e caracterizada por meio dos documentos apresentados pela concessionária. 3. A Corsan não observou
182, parágrafo do 2º do regulamento, razão pela qual entende que a multa por intervenção indevida no hidrômetro e a cobrança de recuperação de consumo não estão de acordo com o disposto no regulamento. Em virtude disso, em 4 de 5 de 2015, ainda sob a égide do antigo regimento interno, o diretor-geral da GERGS decidiu pelo provimento do recurso apresentado pelo usuário. Por meio do ofício 007/2015, de 19 de 5 de 2015, a Corsan recorreu da decisão, alegando que a GERGS exarou a Resolução Normativa número 14/2014, datada de 9 de 10 de 2014, concedendo o prazo de 180 dias para a adequação dos procedimentos relativos à aplicação de penalidades em caso de irregularidade na área de saneamento. A ouvidoria manifestou-se novamente, através da informação 28/2015 SOA, ponderando que o prazo estipulado na Resolução Normativa 14/2014 não se aplica ao disposto no artigo 82, parágrafo 2º do regulamento, pois que o regulamento anterior já mencionava, em seu artigo 75, parágrafo único, a obrigatoriedade de o documento ser entregue pessoalmente ao usuário ou enviada pelos Correios com aviso de recebimento. Em 29 de 7 de 2015, amparado pela regra de transição do regimento interno e em juízo de reconsideração, o diretor da GERGS manteve a decisão anteriormente tomada e encaminhou o recurso para apreciação do Conselho Superior. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro. Nós temos aqui a presença de 3 representantes da Corsan. Está inscrito o Dr. Sérgio Magalhães, que tem um prazo até de 15 minutos para fazer as suas ponderações. Bom dia aos senhores conselheiros. Com relação ao caso em questão que foi colocado, o procedimento a gente tentou executar da melhor forma, né? Então, só para fazer um retrospectivo de data, no dia 22 de janeiro foi uma equipe a campo, né, e substituiu o hidrômetro, constatou que realmente o hidrômetro estava virado, isso já consta nos autos, né? Nesse tempo, o colega, como não tinha ninguém em casa, ele deixou uma cópia do auto de constatação na caixa do correio e voltou para o escritório para ser feito o procedimento normal. Nesse meio tempo foi incluído o sistema, né? Nós temos aqui, não sei se deve estar aqui, uma cópia da da notificação para o usuário. Estiveram lá 3 tentativas, não conseguiram localizar. Porém, no dia 30 de janeiro, o usuário compareceu ao nosso escritório, né, com auto de constatação para saber o que foi. Nós informamos a ele o que tinha ocorrido e ele apresentou uma defesa, né, sobre a situação em si. E aí, não sei se foi uma questão de entendimento, né? Como ele veio, nos procurou e apresentou a defesa, né, entendeu-se que ele estaria devidamente notificado e autuado, né, antes mesmo de receber a notificação pelo correio. O processo não chegou nem a ser enviado a cobrança para ele, né. A notificação, como ele mesmo é um réu confesso que houve realmente, o hidrômetro estava virado, estava marcando a leitura menor, o consumo deu abaixo do destino da média mensal, foi indeferido a defesa dele, porque realmente havia a infração, né, e ele mesmo admite isso, né. E aí, volto a dizer, como ele nos procurou sabendo dessa infração, nós entendemos que poderíamos dar andamento do processo. Não chegou nem a ser emitido para ele a fatura, né, até porque ele entrou com recurso aqui na GERGS e foi suspenso o faturamento. Então, só estou, no caso, explicando essa questão da auto da autuação, que foi o único documento que realmente não assinou, mas foi deixado na caixa do correio, ele nos procurou
e o pessoal do atendimento entendeu como ele nos procurou e já tinha conhecimento da infração que estava cometendo, tanto que, volto a dizer, que ele apresentou a defesa para nós no escritório. Seria isso, senhor. Obrigado. Muito obrigado. Então, retomamos o assunto com o relator do processo, conselheiro João Nascimento, para fundamentação e o voto. Da fundamentação. A AGERGS atua na área de saneamento pela previsão da Lei 10.971/97 e por delegação dos municípios, mediante convênio específico com a agência, como é o caso do município de Canoas, onde se localiza o imóvel e a unidade consumidora objeto da penalidade recorrida. O Regulamento do Serviço de Água e Esgoto da Corsan, ao tratar da apuração de irregularidade, estabelece procedimentos a serem observados pela empresa em respeito ao contraditório e ampla defesa. O mesmo regulamento estabelece de forma expressa as providências necessárias a serem adotadas pela Corsan frente à constatação de irregularidade, determinando que, em verbos, artigo 82, parágrafo 2º, em caso de ausência do usuário ou recusa de recebimento ou assinatura do auto de constatação de irregularidade, o fato será certificado pelo preposto da Corsan no verso do documento, que será remetido por via postal ao usuário com aviso de recebimento no prazo de 10 dias, de até 10 dias. Conforme informado no parecer da ouvidoria da AGERGS, tal procedimento não foi executado pela concessionária. Da mesma forma, não procede a alegação de que a Corsan teria 180 dias para adequar-se às novas regras relativas à aplicação de penalidades ao usuário por irregularidade em equipamento de medição de consumo de água, pois que a exigência estabelecida no artigo 82, parágrafo 2º do novo regimento, já estava previsto no antigo regulamento. Mesmo diante da constatação inequívoca da irregularidade, comprovada pelas fotos e documentos trazidos aos autos, o cumprimento de todos os requisitos e procedimentos expressos no regulamento de serviço de água e esgoto é condição essencial para legitimar qualquer aplicação de penalidade por parte da concessionária. Vou repetir. Mesmo diante da constatação inequívoca da irregularidade, comprovada pelas fotos e documentos trazidos aos autos, o cumprimento de todos os requisitos e procedimentos expressos no Regulamento de Serviços de Água e Esgoto é condição essencial para legitimar qualquer aplicação de penalidade por parte da concessionária. Uma vez que ficou demonstrado que tal não ocorreu no presente caso, entendo que deva ser cancelada a cobrança imposta pela empresa. Por oportuno, vale registrar que é dever da concessionária, na condição de prestadora de serviço público, ser diligente na execução dos procedimentos
fiscalizatórios, adotando todas as medidas previstas para bem caracterizar a irregularidade, sob pena de acarretar prejuízos a todo o sistema, repercutindo no valor da tarifa. Tomo ainda como fundamento das razões do voto que vou expedir as declarações feitas na tribuna pelo ilustre servidor da Corsan, manifestando o entendimento de que, tendo o usuário comparecido e discutido na Corsan a referida penalidade, entende, então, a demandada de que estaria suprida a exigência da notificação prévia por correios com AR e recibo de recebimento. Entendo que não. A lei dispõe expressamente, em se tratando de procedimento punitivo, como é o caso, o descumprimento da norma reguladora não permite ser alargada pela via da interpretação. Por isso que pese a simpática manifestação da tribuna, voto por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo usuário Paulo Sérgio Gonçalves de Oliveira, determinando o cancelamento da multa aplicada pela Corsan por intervenção indevida no hidrômetro e da cobrança de recuperação do consumo correspondente, por não terem sido observados os procedimentos previstos no Regulamento de Serviço de Água e Esgoto. Por fim, pela última vez dos meus votos, recomendar à concessionária que instrua os processos de forma correta e completa para evitar custo aos demais usuários. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro relator. Eu passo a palavra para a conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Bom dia a todos. Da revisão, reporto meu relatório do conselheiro João Nascimento da Silva, o qual li e acolho, acompanhando o seu voto. A matéria está em discussão. Os demais conselheiros, por gentileza. Conselheiro Aires. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, diretor-geral, senhores e senhoras, representantes da Corsan. Eu, desde que entrei na Gergs, eu sempre tenho votado pela punição dos infratores, pelo próprio conhecimento na prática que tive na presidência de uma companhia de saneamento em Pelotas. 99% realmente esses hidrômetros são modificados pelo usuário. As desculpas dos usuários são sempre a mesma. Foi o vizinho, o ladrão, mas a responsabilidade, no meu entendimento, é dele. Então, claro que os últimos votos, antes de pegar a presidência, que eu votava, eu acompanhava um caso parecido com esse, quando não era por parte da Corsan, que vinha falhando muito, me parece que ainda vem falhando muito, não cumprindo todo o artigo 82, que é o cumprimento dos procedimentos previstos do Regulamento de Serviços. Claro, esse item simplesmente dá razão ao usuário, sem a Corsan. Me parece que houve uma reunião com os conselheiros, com a Corsan, para tentar, pelo menos aquilo que falou o conselheiro João, que realmente a Corsan tem a responsabilidade de fazer a defesa da companhia nesses casos, que não vem fazendo este ano. Nos anos passados, sempre tinha advogados, ou pelo menos os processos, eles eram bem destruídos, e dificilmente isso passava aqui, nós discutíamos. Mas eu entendo, eu estou na dúvida, esse fato novo que foi apresentado pelo representante da Corsan desse documento. Eu não sei se esse documento foi analisado aos autos, ao processo, ou não. Eu entendo um pouquinho de diferença. Eu acho que, dependendo do que está escrito, pode ser uma autointimação
do usuário ficar sabendo. Esse é um entendimento meu. Mas eu também estou falando sem conhecimento de causa do que está escrito no documento, porque não sei se está dentro do processo. Mas, tendo em vista, eu gostaria de perguntar para o conselheiro relator se está dentro do processo essa apresentação desse documento, que foi lido que foi comentado pelo representante da Corsã. Eu não saberia lhe dizer de pronto, mas estivesse ou não, isto não alteraria o nosso voto, porque trata-se de garantir o princípio constitucional do devido processo legal, do qual nós não podemos nos afastar. Eu respeito o voto do conselheiro de maneira nenhuma. Eu só queria saber para mim poder votar nesse sentido. Bom, mas isso significa como exemplo, por exemplo, nesse sentido que se teve esse documento, ele tem que trazer para o processo aqui, para os conselheiros, principalmente para o relator e o revisor do processo, pode mudar o seu voto. Nesse sentido, se fosse comigo, poderia, dependendo do que for, mudaria a minha votação no meu entendimento jurídico, mas cada um de nós temos a sua posição. Então, e outra coisa que eu estranho aqui, nesse sentido, entendo eu, presidente, senhores conselheiros, que tem que ter um parecer do jurídico nesses casos. Aqui me parece que não há um parecer do jurídico, só da ouvidoria, exatamente por causa dessas questões que podem surgir, não estou dizendo nesse caso, mas futuramente nesse sentido. Então, eu só deixo e levanto essas questões, que eu acho fundamento, porque realmente, como foi bem dito pelo conselheiro relator, quando se dá esse perdão dessas multas e tal, esse prejuízo vai para todo mundo. Então, essa é uma das coisas que eu sou, nesse sentido, rigoroso. Era isso. Muito bem, muito obrigado. Conselheira Leonora, tem algumas ponderações complementares? Não só a respeito das palavras do conselheiro Aires, que se cada conselheiro que acha necessário um parecer jurídico tem toda a prerrogativa de solicitar em todos os processos. Então, se o senhor, Vossa Senhoria, acha que não está bem instruído o processo, tem a prerrogativa de solicitar um parecer complementar. Só uma... Tá bom, muito obrigado. Conselheiro João, tem algumas ponderações finais? Não só registrar que esta matéria tem sido recorrente aqui. E esta parte final do voto, eu na verdade, subtraí um voto inicial de Vossa Excelência, senhor presidente. Muito obrigado. Esta recomendação final. Perfeito. Mas a matéria tem sido recorrente, tem sido repetida há quase uma centena de processos. Por isso disse que esta é a última vez que eu farei esta recomendação, porque ela é exaustiva e parece-me não levada em consideração. E, por derradeiro, só quero reafirmar que, em respeito ao devido processo legal, não havia como deixar de aplicar a norma que é positiva, no sentido de impor à companhia de cumprir todos os caminhos dispostos no regulamento. Não tendo feito, não havia condições, por melhor boa vontade que se tivesse, de ter outra postura. Perfeito. Por isso, acho que Vossa Excelência já me chama para o voto, já manifesto manter o voto zarado. Muito bem. Então, acho que está... Só uma questão de... Pois não. Esclarecimento. Desculpa. Claro que eu sei que eu posso pedir vistas ao processo, se eu tivesse alguma posição mais firme, claro, eu sei o que eu vou votar desde o momento que eu li. Se eu fiz esse tipo de comentário, por isso eu perguntei, se tivesse dúvidas, eu pediria uma vista do processo, porque quinta-feira estaria aqui votando. Prerrogativa que nós temos. Não estou pedindo porque acho que, na realidade, o processo, não se tem essa dúvida se está dentro do processo essa questão. Né? Sobre o que está se votando antes, e eu falei antes, que o meu entendimento, se não tivesse esse fato novo, no meu entendimento, um fato novo,
apresentado pelo digno representante da Corsã, me voto tranquilamente. Como vai ser? Eu vou acompanhar o relator e o revisor, porque não tenho, mas se não tivesse esse fato, eu não levantaria essas questões, porque eu acho que isso pode ser para o futuro, né? Como votei já contra a companhia por não fazer realmente todos os procedimentos que manda o regulamento, como tem que ser feito, mais de uma centena. Eu fui o que já votei, mais de uma centena nesse sentido. Só estou levantando essa minha questão para o futuro, nesse sentido. Eu acompanho, entendo de fato que não se tem esse documento, mas deveria ter o documento nos autos, né? Eu acho que não foi colocado, porque o representante não nos comunicou que comentou, botou no processo. Eu acompanho o relator e o revisor. Mas deixem aberto esse atento que acho que, nesse sentido, caso cabe à Corsã, um fato novo, apresentar o processo e que fosse levado também ao jurídico para dar o parecer. Tá bom, obrigado. Então, acompanha o voto do relator e da revisora. Conselheira Eleonora, mantém o voto? Primeiro relator. Desculpe. Conselheiro relator, mantém, né? Sim. Conselheiro Aires, tá. Conselheira revisora. Okay. Então, tá votado, né, por unanimidade, a votação do processo aqui referido. Agradecemos a presença dos representantes da Corsã, a posição e a defesa, a complementação de informações, e fica em aberto o convite de continuar assistindo a nossa reunião, mas também fico à vontade, né, de usar o tempo com a melhor forma possível. Então, vamos para o item 1, comunicação. Foi distribuído ao Conselho Superior para análise e deliberação o processo número 000393-04.35/16 dígito 2, que trata da solicitação das empresas do Sistema Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros para a elaboração de tabelas tarifárias especiais em razão da alteração do itinerário das linhas. Conselheiro relator, João Nascimento da Silva. Conselheiro revisor, Isidoro Zorzi. Item 1.2, recebimento do e-mail da BAR, setor Autarquia Sul, do senhor Fábio Augusto Alho da Costa, confirmando uma audiência no dia 29 de janeiro, sexta-feira, amanhã, às 11 horas, na sede da Gergs. Item 1.3 está pautado para o dia 4 de fevereiro de 2016, na sessão 05/2016, a análise do processo número 000-355-39.00/15, dígito 8, que trata do pedido de revisão tarifária das empresas autorizatárias, Navegação Bom Jesus Limitada e essa Belisário e Companhia Limitada, que operam a travessia hidroviária dos passageiros entre o município de Triunfo e São Jerônimo. Conselheira relatora Eleonora da Silva Martins, conselheiro revisor Aires Luiz Apolinário. Item 1.4, recebimento do ofício com o assunto denúncia de convênio dos municípios de Três Coroas, Rolante, Igrejinha, Parobé e Riozinho, formalizando entre os municípios e a Gergs para a delegação da regulação do serviço público de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário. Em discussão, o item 1, essencialmente, no item 1.2, nós temos aqui amanhã uma audiência com o presidente da BAR, fica aqui o convite estendido a todos, e também o assunto 1.4, que eu gostaria de compartilhar essa preocupação de mais o recebimento de 5 municípios, né, que estão denunciando o convênio. Uma matéria, aliás, um assunto recorrente, começou o ano passado, acho que vem vindo aí uma situação, e é uma preocupação, né, da Gergs e da sociedade gaúcha como um todo, e também propor aí, além das alternativas que já estão sendo postas, o que a gente pode enfrentar essa ameaça e transformar essa ameaça em oportunidade. Tenho essa preocupação, sabe que é uma política externa que iniciou na gestão passada e nós estamos dando ênfase total, né? Já visitamos prioritariamente os municípios que
que estão nessa linha de frente como ameaça. Visitamos Cachoeirinha, estamos tentando agendar os municípios mais importantes nesse pulo aí de municípios que vão fazer parte desse novo consórcio. Pautamos desde o ano passado até agora, não conseguimos êxito, está marcado para março, dia 3 de março, se não me falha a memória, Canoas. É uma das frentes, mas eu gostaria de compartilhar e verificar o que nós podemos atuar, talvez uma reunião imediata também com a Corsã. Eu acho que esse conselho deve provocar, porque a ameaça não é só para a Gergs. Então, está colocado aí, eu gostaria, se não hoje, mas que ficasse isto como uma pauta permanente para criar alternativa e ações para minimizar essa ameaça e tentar construir uma agenda positiva. Algumas considerações no item 1. No item comunicações. Presidente, acho que sobre esse assunto já discutimos bastante das ameaças e oportunidades, como Vossa Senhoria coloca, mas de forma mais propositiva, eu deixo como sugestão para que a gente agende uma reunião com o secretário de Obras e Saneamento do Estado para discutir a questão da Corsã e da possibilidade da Corsã passar a ser regulada por diversas entidades, que isso não é um prejuízo somente para a Gergs, né? Não diria um prejuízo, mas vai dificultar o nosso trabalho, mas coloco isso pela preocupação da própria de manutenção da própria companhia da Corsã, que tem como propósito ser uma prestadora de serviços regional e que, né, onde o subsídio cruzado é uma questão extremamente relevante para a companhia, e não para a Gergs, para a Corsã. Eu acho que essa preocupação de começar a dividir a regulação da Corsã em vários setores, talvez a longo prazo possa prejudicar a própria subsistência da companhia, na forma que hoje ela é constituída. E eu acho que fica a proposta de talvez dividirmos essa preocupação com o secretário de Saneamento para buscarmos alguma solução para todos. Obrigado. Conselheiro Aires. Eu concordo com a sugestão da conselheira Leonora, acho importante. E eu acho também importante não digo cobrar, mas relembrar aquela conversa que tivemos com o secretário de Planejamento, todos nós, os conselheiros, que ele ficou para início deste ano de articular mais algumas reuniões em defesa dos interesses da Corsã e da Gergs. Acho que também seria outro viés que poderia relembrar o conselheiro, botar o governo nesse sentido para ver se possa nos ajudar, e eu acho também o interesse da própria Corsã nesse sentido. Muito obrigado. Conselheiro João. Tá bom. O diretor tem alguma contribuição nesse sentido? Bom, acho que primeiramente, bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, conselheiro João, conselheiro Aires, conselheira Eleonora, na pessoa na qual eu cumprimento os demais colegas que aqui se fazem presentes. É uma situação complicada. Ontem, quando esses convênios aportaram ali na direção geral, nós imediatamente já comunicamos aqui o gabinete da presidência, né, para efetivamente agirmos sobre essa situação. Até porque, muito embora a Gergs tenha um trabalho de fiscalização nos municípios onde o serviço é prestado pela Corsã, né, nós estamos sendo deparados aí com essa questão de denúncias de alguns convênios, né, em especial da região do Vale do Rio dos Sinos. E também lembro que o relatório da comissão de parlamentar de inquérito lá que tramitou na Câmara de Uruguaiana também sugeriu a denúncia ao convênio com a Gergs, em especial para cuidar da Odebrecht, que não é o caso presente aqui da Corsã.
Mas acho que essas reuniões de articulação vão ser muito positivas, como bem ressaltado pelo presidente, pela conselheira Eleonora, pelo conselheiro Aires, de tentarmos buscar, em primeiro momento, afirmar a condição da Agergs e até, sendo a Agergs o ente regulador principal ou único nos serviços prestados pela Corsã, acho que o benefício é para a própria empresa, para a própria companhia. Obrigado, presidente. Muito bem. Então, eu acho que foi... Pois não. Só mais um comentário sobre esse assunto. Eu acho que já são 8 convênios denunciados, né? Eu queria deixar a recomendação para a direção-geral coordenar, juntamente com as áreas técnicas, de suspender as atividades previstas para esses municípios em fiscalização, qualquer trabalho que esteja sendo feito, especialmente nesses municípios, que seja suspenso ou, pelo menos, finalizado dentro do prazo de denúncia do convênio. Perfeito, perfeito. Eu só queria recuperar que esse assunto é recorrente e preocupante, né? Tanto é que nós já participamos de uma reunião provocada pelo presidente Aires lá na CEPLAN, e vamos colocar isso como foco principal, prioridade 0, e aí também analisar, além do secretário de obras, talvez, aliás, era o compromisso do secretário da CEPLAN, né, dar andamento de uma provocação feita pelo presidente anterior, mas vamos dar prioridade 0. E vamos tentar construir exatamente uma agenda positiva. E tem 2.2, assuntos gerais. 2.2.1, deliberar sobre o ofício encaminhado pelo Procurador-Geral do Estado, solicitando a elaboração do ato, delegando o poder de receber citação em nome da entidade ao Procurador-Geral do Estado, na forma do artigo 12, inciso 2º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual, número 11.742/2002, onde foi solicitada a elaboração de uma portaria para atender essa exigência legal, e por solicitação dos membros do Conselho, essa matéria foi pautada na reunião anterior e pedido para que repetisse o mesmo assunto e a deliberação hoje. Eu perguntaria todos os conselheiros receberam a minuta, né, e a proposta da diretoria jurídica. Se tem alguma dúvida, precisamos de alguma informação complementar da diretoria jurídica, ou estamos em condições de votar? Eu mantenho a minha posição da última reunião. Tá. Certo. Conselheira Eleonora? Bem, eu analisei melhor o assunto, que já começamos a discutir na terça-feira passada. Mas uma das questões que eu tinha ficado, não estava bem claro para mim, que o ofício que foi nos distribuído na terça-feira, solicitando ou recomendando essa delegação ao Procurador-Geral, não era um ofício dirigido à Agergs, era um ofício da PGE para o secretário Cristiano Tachi. Ao, então, buscar mais informações sobre esse assunto, constatei que o ofício que foi remetido à Agergs pelo senhor secretário de Estado do Planejamento foi recebido nessa agência em 24 de agosto de 2015 e não foi dado nenhum encaminhamento a esse ofício. Não foi nem feita uma resposta, nem dado encaminhamento. Então, eu estou trazendo isso aqui não para buscar culpados ou, né, identificar quem foi responsável pela falha, mas eu estou trazendo esse assunto porque acho que é inadmissível que um ofício recebido de um secretário de Estado tenha simplesmente sido deixado de lado e agora, 6 meses depois, estamos tratando esse assunto. Então, estou trazendo isso para que sejam identificados ou revistos os procedimentos que estão sendo adotados pela agência, porque acho que isso não é uma falha pontual, é uma falha de procedimentos e
e organização né, da agência, e acho que isso não pode se repetir. Então, trago isso como vejo uma necessidade de rever os procedimentos para que essas coisas não se repitam. Quanto ao tema em si, na minha opinião, nós não teremos nenhuma vantagem se delegarmos esse poder de receber a citação ao Procurador-Geral. Acho que em todos os processos que temos sido envolvidos, recebemos a diretoria-geral, a diretoria jurídica recebe o processo, faz uma fundamentação de pronto para encaminhar ao Procurador-Geral. Esse procedimento tem sido rápido, expresso, nunca nos deu, né, de imediato tem sido encaminhado ao procurador, que é o nosso representante judicialmente. Mas eu entendo que a nossa contribuição nesses processos, contribuição técnica da análise jurídica, que muitas vezes são coisas peculiares da agência, da regulação, que, por sermos uma agência diferente dos demais órgãos do governo, temos algumas propriedades que são peculiaridades da agência e que entendo que os nossos técnicos, né, a nossa assessoria jurídica tem mais conhecimento da causa e pode colaborar com a Procuradoria-Geral, como tem sido feito. Então, na verdade, eu não vejo nenhuma vantagem em delegar esse poder direto para o Procurador-Geral. E tratando-se aqui nesse ofício, foi somente uma recomendação de que fizéssemos isso, né? Não foi uma determinação, não foi uma solicitação, foi uma recomendação a ser avaliada e, pelo menos, no momento, não vejo vantagens em elaborar esse ato de delegação. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu tinha dúvida na sessão anterior com relação a essa autorização, porque processualmente a citação é o ato de chamamento ao processo. É o conhecimento que o Estado juiz dá à autarquia da existência de um processo contra os seus interesses. Bem, na medida em que a citação de processo do interesse da GERGS venha a ser feita na pessoa do Procurador-Geral, onde nós nós sabemos que a Procuradoria-Geral do Estado é super assoberbada de trabalho, sobretudo judicial, nós corremos o risco de sofrermos ações sem que sequer tenhamos conhecimento. Mas, não fosse apenas esta questão, ainda há uma outra. Admite-se o subestabelecimento de iguais poderes aos procuradores de Estado. O procurador lá do município mais longínquo do Rio Grande vai ter o poder, por subestabelecimento do Procurador-Geral, para receber as citações das ações que vierem a ser propostas contra a nossa instituição. Ademais, na portaria se propõe que tal seja feito sem prejuízo da citação dos representantes legais. Mas isso apenas no introito da portaria, não nos artigos que efetivamente autorizam. Ora, se sem prejuízo da citação dos representantes legais, nós vamos deparar com um outro problema.
Evidentemente que os dois não serão citados ao mesmo dia. Haverá dias diferentes. Nem os mandados para iniciar a fluência de prazo serão juntados ao mesmo tempo. E nós ficamos a nos questionar. Qual é a função, então, segundo a nossa fundamentação, deve ser feita, que não haja prejuízo da situação? É para que bem depois fique sabendo que tem lá uma ação contra a Agergs? Certamente não. De outro modo, entendo que, em razão do esforço e da garra do nosso procurador-geral, ele propõe no texto, né, que a PGE encaminhará a Agergs, tão logo recebidas por procurador-geral, a situações em que a Agergs esteja no polo passivo. Só nós temos um pequeno problema. Nós não temos condições de, por este instrumento legal, a portaria, criar obrigações à Procuradoria-Geral do Estado. Então, eu reconheço a vontade de suprir, de sanar a dificuldade, só que nós não temos competência para examinar matéria, criando obrigações ao Procurador-Geral do Estado. Dessa forma, senhor presidente, é como eu vejo, tenho dificuldade. Ainda tem uma outra questão. É de que a portaria confere autorização com efeitos retroativos, abrangendo toda e qualquer citação já efetivada nos processos de interamentação perante as varas da Fazenda Pública. Então, este artigo 3º da previsão da portaria vai ter incidência processual, porque vai incidir a todos os processos, vai retroagir a todos os processos anteriores. Eu acho que isso, de certa forma, bate um pouco contra a nossa autonomia. Razão pela qual manifesto meu posicionamento no sentido de votar contrariamente. Conselheiro Aires. Eu continuo com a minha... Eu não estou aqui com... Não sei onde coloquei o documento. Foi entregue na reunião passada. Eu sei que foi entregue na Obrigado. Na realidade é o seguinte, nós temos uma realidade, errada ou não, na última terça-feira, a minha posição, isso não é de agora, não sei se foi do governo Brito que houve essa modificação, né, que as autarquias perderam a sua autonomia jurídica nesse sentido. Eu acho um erro, particularmente, porque quem conhece os problemas de cada departamento, de cada autarquia, é o seu departamento jurídico. Mas isso já vem acontecendo já há 15 anos, ou mais, 20 anos, que já tem sido assim, que, se não me falha a memória, pode o procurador-geral, o nosso diretor-geral nos informar nesse sentido, desde a época do Brito, do governador, já vem sendo assim, exemplo. Nós não temos nenhuma a legalidade, a legitimidade de fazermos os processos. Sempre, o que acontece? Nós sempre damos ajuda processual de conhecimento para a PGE. Existe isso, porque se a PGE não nos procurar, a autarquias, o jurídico, não vai saber, porque eles não sabem, é muito serviço. Então, o que está pedido aqui, nesse sentido, é sobre o aspecto da intimação. Eu, quando li a portaria, eu acho que o levantamento, o que está falando o conselheiro João tem fundamento, por exemplo, eu não vejo necessidade de fazer uma portaria. Não sei, estou pegando o assunto, não vejo uma necessidade. Era porque já está, isso é uma questão para cumprir a legislação que é feita já há 20 anos.
Então, por isso que eu vejo que não vai, eu acho até que vai ficar, me desculpe os nobres conselheiros, o presidente, dizer não para não assinar, vai ficar uma coisa meio esquerda para a Gergs, perante a PGE. Vai haver um mal-estar desnecessário, no meu entendimento, numa coisa tão simples que é só para autorizar para receber a intimação. É o que já vem sendo feito, isso é uma coisa. Eu não vou entrar no mérito sobre a questão do processo do ano passado. No ano passado, a minha maneira de cada um ter a sua... Peguei o processo, falei com a procuradora, como sempre falava, da diretora jurídica, entreguei, discutimos até sobre isso, a posição dela correta, e ficou de fazer, depois eu me esqueci. Não vou entrar no mérito, já passou, agora tocar a bola para frente. Quem é errado, quem não é. Então, isso é o que eu quero dizer nesse sentido. Acho que nós ficamos numa situação muito constrangedora dizer agora que nós não vamos cumprir uma lei. Eu mantenho ainda, acho que não vejo problema para a Gergs nesse sentido. Não gostaria que fosse assim. Eu concordo com os nobres conselheiros, que bom se fosse que nós pudéssemos ir lá para a audiência pública, fazer a defesa, porque os nossos advogados da casa sabem muito mais regulação do que a PGE. Eles não sabem, eles vêm aqui perguntar, sempre tem uma ação, sempre tem se trabalhado em conjunto. Então, eu não vejo muito problema nesse sentido. Se tiver um prejuízo que pode realmente, como falou o conselheiro João, ter um prejuízo a Gergs, claro que pode, a responsabilidade não vai ser nossa, vai ser deles, mas aí é aquela coisa, quem é que vai pagar a conta, né? Eu gostaria de ouvir a fundamentação jurídica do nosso diretor jurídico, Vinícius, para depois também fazer uma convergência e preparar para a votação. Bom, renovo a saudação a todos. De fato, uma portaria dessas, ela não é aquilo que a gente deseja, né? Porque, de certa forma, concordo com os conselheiros com relação à retirada de autonomia, de certa forma, da Gergs, e no recebimento do ato citatório das ações. Entretanto, o texto posto, ele pode ser alterado. Ele pode ser alterado. As alterações a serem feitas nesse documento, elas são pertinentes, né? Uma vez que o texto é uma sugestão feita pela Procuradoria-Geral do Estado. A Lei Complementar Estadual, essa 11.742, que é a lei orgânica da PGE, ela já tem essa previsão para o Procurador-Geral do Estado receber atos citatórios dos entes da administração indireta. Em seu artigo 12, inciso 1 ou 2, se eu não me engano. A própria reforma do novo Código de Processo Civil também leva a esse sentido. Entretanto, né, só para pontuar a questão, aí vamos para o mundo dos fatos, né, o que efetivamente acontece dentro da agência. Recebemos os atos citatórios, a PGE, enfim, a PGE elabora a defesa e muitas vezes não consulta a Gergs, né? Algumas vezes ela deixou de consultar a Gergs. E foi o que eu ressaltei na sessão anterior, inclusive em casos onde eram réus o governo do Estado, o DAER e a Gergs. E a PGE defendia os três. Então, é uma situação anômala, e como frisou o conselheiro Aires, infelizmente aqui nós não temos o poder de fazer a representação judicial da agência. Que está com um conflito de interesse. É uma ponderação. É uma ponderação, já que tem três entes que, eventualmente, e principalmente nesses processos específicos, eles tinham interesses e manifestações, de certa forma, poderiam ser conflitantes. A defesa é feita pelo mesmo ente. Só para esclarecimento, eu também acho que tem conflito, mas existe uma regra, porque isso foi discutido, nós discutimos um assunto na PGE, que nós também levantamos essa questão. Acho que na época foi eu, o conselheiro Carlos, a doutora Luciana,
O mecanismo, nesse caso, né, eu não estou defendendo, só estou para citar, seria que o caso das autarquias, alguém que se achar prejudicado, pode escolher um procurador-geral para fazer a sua defesa, no caso. Então, esse é o mecanismo que existe. Erradamente, certo ou não, só para um esclarecimento. Sim. Eu não acho bom, mas é assim que funciona. Sim, e só para complementar, a Procuradora do Estado que está responsável por esse trabalho, a doutora Ana Cristina Brenner, ela entrou em contato essa semana e mencionou que a Gergs é o único ente que ainda não firmou ou não emitiu essa portaria. Então, é uma condição para avaliarmos, né, porque, efetivamente, se firmarmos a portaria, temos o poder de assinarmos outra retirando o poder. Mas Vossa Senhoria, ilustre Procurador-Geral, está discutindo o mérito, não trazendo questão jurídica. Sim. Não, como eu disse, eu estava só fazendo as considerações com relação a isso. Então, conselheiros e presidente, como tem a questão da Lei Complementar Estadual 11.742, que prevê o recebimento pelo Procurador-Geral do Estado, tem o novo Código Civil, que também traz o novo Código de Processo Civil, que entra em vigor a partir de março do ano corrente, que também traz disposição nesse sentido. Acredito que a fundamentação jurídica é essa. Agora, temos que construir com a PGE para que não ocorra daqui por diante o que ocorreu por vezes no passado, de serem feitas manifestações jurídicas, processuais, em especial contestações em defesa da Gergs, sem consulta da Gergs, não só do departamento jurídico, porque aqui nós temos áreas técnicas como a diretoria de tarifas e de qualidade, que tem contribuições muito interessantes e muito pertinentes a favor da Gergs a serem feitas nos processos. Mas, para pontuar, a título de informação, nós temos aqui uma média, acho que, de 4 processos judiciais novos por ano. Então, não é uma demanda muito grande, eu já ressaltei na sessão anterior, são processos relativos a questões, eventualmente, de algum usuário que se sente satisfeito com a prestadora de serviço, acaba arrolando a Gergs como ré, e tem os processos aí relativos aos prestadores de serviços da casa, né, serviços terceirizados, que eventualmente acabam na Justiça do Trabalho trazendo a responsabilidade para a agência. Então fica para a consideração de vocês e aprovação ou não do ato. Eu gostaria de fazer uma ponderação né, como representação institucional. Nós temos um cenário já primeiro de uma posição que está mais ou menos quase 6 meses. Isso nós fomos cobrados e isto tem uma relação direta com a imagem da instituição. Nós temos um aspecto da exigência legal, acho muito bem colocado pelo nosso diretor jurídico. Nós temos o aspecto da portaria em si, quanto, digamos assim, conteúdo e forma. Né, que eles mandaram uma minuta, a gente agregou algumas informações complementares pela diretoria jurídica. Eu sempre coloco, sim, a nossa relação custo e benefício em aprovar ou não aprovar. Eu acho que essas ponderações que são bem colocadas aqui, de autonomia da Gergs, nós temos que analisar o seguinte: não assinar uma portaria, isto ajuda a gente a conquistar mais autonomia ou menos autonomia da Gergs, talvez criar um constrangimento junto à PGE. Será que isso não pode interferir em algumas propostas maiores que a gente está buscando com os outros atores do Poder Executivo? São questionamentos que eu deixo no ar para a gente ter a sensibilidade e o bom senso de verificar até onde esse possível desgaste, não aprovando uma portaria ou modificando a portaria e aprovando ou não, pode interferir em situações e propostas mais macro. Então, essa é a minha preocupação como pano de fundo.
Pode falar, conselheiro. Presidente, só complementando as ponderações aqui colocadas, me parece que, do que depende das nossas discussões, a relação custo-benefício de editarmos uma portaria, do que entendi, não verifiquei nenhum benefício nisso, e acho que aprovarmos um ato delegando os nossos poderes ao outro vai de encontro às nossas necessidades que tanto buscamos e que tanto buscamos reforçar, de termos maior autonomia administrativa, funcional, financeira. Me parece um contrassenso firmarmos uma portaria delegando o poder que temos, quando o que devemos estar buscando é que, como não somos um órgão, uma autarquia como as demais, porque temos a autonomia prevista na nossa legislação, acho que o que devemos buscar é que os demais setores do Estado nos deleguem alguns poderes a mais para que, efetivamente, possamos ter, de fato, a nossa autonomia administrativa. Então, acho que, ao aprovarmos uma portaria nesse sentido, estamos indo de encontro às necessidades de reforço da nossa autonomia. Deixa eu perguntar aos conselheiros. Pois não. Conselheiras, o mérito da questão, eu acho que nós queremos autonomia. Só que tem um fato jurídico, por exemplo, tem uma lei. Se nós quisermos, eu acho que a conselheira tem razão no seu conteúdo que está dizendo, mas não, os caminhos não é esse, no entendimento. Isso vai ser um caminho de conflito. Nós temos que brigar que, através de uma lei da Assembleia Legislativa, for revertida essas coisas, além de outras coisas que segura a questão administrativa, financeira da própria agência, que está em cima de lei. Então, a minha preocupação é essa, exemplo, de nós ter um conflito desnecessário. Então, vamos brigar, acho que a agência tem que brigar, tentar modificar, fazer um apanhado geral daquilo que está dentro da lei, que nos prende ao executivo, se for o caso, e tentar sermos mais independentes, que tem leis que não nos deixam. Então, a minha preocupação é essa, aqui estou dizendo de coração aberto. Perfeito. Acho que vai ter um conflito nesse sentido. Eu vejo uma possibilidade de convergência, se vocês me permitirem, né? Claro que vocês que têm que sugerir, mas eu acho que entre nós ainda tem uma divergência, mais ou menos, do objeto e de uma discussão mais profunda e macro. Então, se vocês acatarem, eu gostaria que esse assunto se pudesse ser discutido preliminarmente, com maior profundidade, tendo em vista que o próprio conselheiro Aires consultou a portaria agora e pautar na próxima do dia 4/11, porque eu vejo que a gente tem que discutir não só o aspecto legal e técnico, etc., mas mais macro, quer dizer, qual é a repercussão disso numa medida se a gente, primeiro, ter uma segurança que nós estamos atendendo a proposta, que é o cumprimento da exigência legal. Segundo, o risco de aprovar ou não aprovar isso aí, e vantagem ou desvantagem de aprovar ou não aprovar também. Então, a minha proposta seria a gente fazer uma reunião entre nós, Conselho e Diretoria Jurídica. Presidente, só para... Eu não sei, eu poderia apresentar, exemplo, o nosso jurídico, eu não sei se um aspecto de um convênio com a PGE, não sei se esse seria termo, um documento que a PGE nos obrigasse, todos os processos da Agéricos, nos obrigasse, através, de nos ter repassado para nós fazermos um acompanhamento junto. Um documento paralelo a isto, por exemplo, para nos dar segurança nesse sentido. Porque, realmente, o conselheiro tem razão. Essa é uma alternativa. Como está assim, tem coisa. Mas uma questão que fora disso, a gente pudesse fazer apresentada coisa, conversaria com a PGE, o presidente e os conselheiros. Só quero ponderar, Vossa Excelência, que postergar para a próxima sessão, quando estivermos 5, é uma proposta que eu tenho dificuldade de aceitar.
Até porque nada garante que tenhamos quórum. Nada garante que tenhamos quórum. Então, eu acho, e também quero colocar o seguinte, eu não vejo nenhum confronto em querer manter a nossa prerrogativa, que é nossa. Quem aqui desta sala duvida que a nossa Procuradoria não tenha melhores condições para os nossos assuntos, para a sua defesa no judiciário? Ninguém. Então, não há confronto nenhum. Nós queremos apenas manter o que é nosso, a nossa independência, a nossa autonomia administrativa, financeira, orçamentária. Nada mais do que isso. Mas a minha proposta, conselheiro, tendo em vista que surgiu uma nova alternativa de conversar e construir talvez um instrumento complementar ou preliminar à portaria que dê essa garantia formal. Mas é proposta de quem, presidente? Do próprio conselheiro. Qual é a sua proposta, presidente? A proposta queria que se fosse feito um documento, que eu não sei juridicamente, ou através de um convênio, um protocolo, não teríamos que ver juridicamente, em assinarmos essa portaria, tivesse ou na própria portaria pudesse colocar algum item, que todos os processos que entrasse em relação a GERGS no Estado fosse acompanhado pelo Departamento Jurídico da GERGS, só para fechar esse eixo. Né? Porque, queira ou não queira, a lei está aí, né? Temos que cumprir. Só isso. É uma maneira de ter de nós estarmos sempre juntos para não termos essa preocupação realmente de os caras fazerem a defesa e muitas vezes nem fazer errado porque não procura a GERGS. Esse elozinho, pode ser até na portaria, se for o caso, eu não saberia dizer. Se surgiu um outro documento, eu vou examinar um outro documento. Mas este que está aí, eu vou votar contrariamente. Bom, nós temos duas posições. Ou vota-se agora, ou a decisão de assinar ou não a portaria, ou a gente, pela sugestão do conselheiro Aires, faça um trabalho preliminar, antecipado, analisando outras alternativas e volta para uma nova pauta. Então, vamos votar. Eu acho que primeiro nós temos que votar se aceita ou não aceita a minha proposta. Na realidade, depois, se não aceitar, vota essa. Esse seria o correto. Eu só acho que a minha preocupação é com as regras nesse sentido, de simplesmente fechar. Porque então, se o Conselho não querer votar, vai sofrer as consequências depois. Isso eu não tenho dúvida, mas aí... Então, a proposta do conselheiro Aires da gente analisar ainda com um pouco mais de atenção e preliminarmente essa alternativa ou outros que poderão surgir pela área jurídica e pelos conselheiros. Então, coloque-se em votação. Conselheira Eleonora. Presidente, eu acho que a proposta do conselheiro Aires é discutir outra proposta a ser apresentada pelo Conselho. A proposta que hoje temos de aprovação desta portaria, que foi elaborada pela presidência e trazida a este Conselho, esta proposta está em condições de ser votada hoje. Já foi adiada da semana passada para hoje. Acho que hoje temos condições de votar esta proposta. Se for apresentada outra proposta, se for elaborado outra sugestão, acho que então a outra sugestão passa a ser analisada. A pauta que temos hoje é desta portaria proposta e acho que temos condições de votar essa proposta. Eu faço um adendo, então, por exemplo, se coloque... Nós estamos ali para votar a condições de cada um acrescentar ou tirar alguma coisa dentro disso, lógico. Né? Então, eu acrescento dentro da proposta, permite, conselheira, algum artigo que cite isso, por exemplo, que todas os processos defendidos sejam, mas deixa mais objetivo, seja acompanhado pela GERGS para a sua validade, uma coisa nesse sentido. Acrescenta aqui dentro. Mas aonde é que está aqui? Teremos que claro, não, claro. O artigo 2º. Mas podemos trabalhar melhor o texto.
Podemos trabalhar melhor o texto, podemos avaliar. É que não está claro, fica encaminhará a GER, isso aí é um caminhará, fica fechado. A GER deverá acompanhar, uma coisa assim, mais incisivo, né, para não dar margens. Bom, então nós temos duas propostas. Uma proposta de rever o conteúdo da portaria ou votar o conteúdo aí posto. São essas duas propostas, né, que aí incorpora a sugestão do conselheiro Aires. Quanto a pauta, a portaria, a sugestão do conselheiro Aires tem uma relação direta com a portaria. Então, não Colocaria tentar abordar esse artigo 2º, aquilo para mim está encaminhado. Acho uma coisa mais incisiva. está entendido que nós temos duas propostas. Votar a portaria que ora se apresenta, seria uma sugestão. Ou fazer uma alteração com a proposta do conselheiro Aires e depois fazer a votação. Quem concorda em manter a portaria como ela está posta e aí, como consequência, votar. Ou ter essa portaria e agregar a sugestão do conselheiro Aires. Eu voto pela agregação da proposta. Perfeito. Conselheira Leonora? Voto por votarmos a portaria. Tá. Conselheiro João? Pela portaria original. Então, portaria. Então, vamos à votação à portaria. Conselheiro Aires, agora predominou que vamos votar a portaria como foi apresentada, sem alteração. Não, mas acho que já está votado. Não. Mantenho o meu voto Tá, com essa... o voto, tá, de alterar. Se o Conselheiro conselheiro Leonor? não votou ainda, como é que vai manter o voto? Eu votei antes. Eu já disse Eu que eu não- voto. Foi Ele votado? vota pela portaria com Com alteração proposta. Então, ele está votando na portaria, a minuta portaria como portaria aqui, eu voto pela alteração. sim, para votação, 2-1 foi voto. Tá. Já não tem, fazer Não tem? diferente. Tá. Então, rejeitada a portaria. Perfeito? Eu não votei, Não, senhor rejeitada a presidente. portaria, não, rejeitada a comple- minha proposta. Ah, tá. A Completa a portaria votação. vota, o que foi eleito aqui é essa Tá, portaria então- que está. Tá, então Minha foi proposta rejeitada a foi portaria. Então, vamos votar em assinar ou não assinar a portaria que foi encaminhada. Conselheiro, Eu sou por votar a portaria. assinar a portaria. Tá. Leonor, Não aprovar a portaria. não aprovar. Não. Tá, 2-1, resultado final. Vamos para os assuntos gerais. 2.2, processo número 0011-660, dígito tracinho 4.35/12, dígito 4, que trata da concessão da estrada rodoviária do município de Amaral Ferrador, quarta categoria, para deliberação do Conselho Superior. A recomendação é da Diretoria de Assuntos Jurídicos, é de homologar o contrato. Relato do diretor-geral. Boa tarde, senhoras e senhores. Então, conforme disposto na Resolução 1223 de 2010, o presente processo tem um rito sumário e sugiro a homologação da concessão da estação rodoviária de Amaral Ferrador à empresa Fátima S e Companhia Limitada, em razão da sugestão do Departamento Jurídico, que opina pela homologação do contrato AJCC 014/15. É o relato do fato. Eu estou de acordo. Val. Senhores conselheiros, conselheiro Aires, de acordo. Conselheira Colocar. Leonora, Aprovo a recomendação da diretoria jurídica. tá bom. Conselheiro João, A favor. a favor, aprovado. Assuntos gerais, nós temos, eu sei, assuntos gerais, temos como comunicação que hoje à tarde, e isso só foi confirmado no final da tarde, nós estávamos fora ontem, uma assinatura de um termo aditivo com a Prefeitura de Guaíba, que sairemos daqui às 13h15. Vai ser às 14h. Então, estamos estendendo um convite a todos. Eu não entendi, presidente. Que Nós vamos estar agendado a assinatura de um termo aditivo com a Prefeitura de Guaíba, hoje às 14h em Guaíba. E de que trata o termo aditivo, presidente? É o convênio que nós temos com a Prefeitura que permite lá a prorrogação de prazo. Na área do saneamento. Na área de Ah, do saneamento. Isso. Sim, sim. Temos uma
temos um assunto que eu gostaria de dividir com vocês e definir, é a sessão do dia 11 de fevereiro, que é uma quinta-feira pós-carnaval, que tradicionalmente nessa casa não tem reunião do Conselho Superior. Eu gostaria de ouvi-los e decidir se a gente mantém ou segue a tradição. Eu sou favorável a seguir a tradição. É praxe. Conselheira Leonora? Também, acho que Também. Tá bem. Então está definido que dia 11 nós teremos dia 4 a última e depois só na semana subsequente. Também um assunto que estava já pautado há mais tempo e até houve uma mudança, e essa mudança aconteceu ontem à tarde, uma reunião com o secretário da Fazenda, que será hoje às 11h30. Qual é o assunto? O assunto é levar uma pauta de reivindicação macro para a GERGS. A ideia é entregar um documento com todas as reivindicações, a nível de consultoria, de reposição de salários, de preenchimento de cargos, de infraestrutura, enfim, e pedindo uma excepcionalidade aí na restrição do decreto. Esse documento vai através de um ofício, vamos fazer uma visita institucional e espero que alguém possa nos acompanhar. 11h30, ele tinha marcado 11 horas, a gente ponderou isso ontem à tarde, antes de ir para São Jerônimo e Triunfo, e aí ele concedeu que essa reunião hoje é às 11h30, então nós já estamos praticamente atrasados, mas extremamente importante. Presidente, só para esclarecer, esse decreto que Vossa Excelência fala é o decreto de contingenciamento de recursos? E a GERGS entende que é afetada por isso? Não entramos muito no mérito. Em teses, pelo conceito de autonomia, não, né? Mas tem aí uma GAI, né? Um grupo de assessoramento aí que é coordenado pelo próprio secretário. A gente tem que ter alguns cuidados. Eu só queria colocar para você, Vossa Excelência, aqui. Nós obtivemos uma extraordinária decisão do governo do Estado ao proceder à devolução dos recursos que haviam sido retirados indevidamente da nossa conta. E eu quero, nisto, aqui, publicamente, declarar que o então presidente, o conselheiro Aires, agiu com correção, tanto que foi devolvido e respeitada a nossa autonomia. Então, eu só queria ponderar, Vossa Excelência, assim, que levasse em consideração a conversa que vai ter estas questões, no sentido, nós não vamos pedir que eles nos deem, os recursos são nossos. É certo que nós não vamos sair gastando aí a tripa-forra, mas acho que nós não somos abrangidos por esse decreto de contingenciamento. Perfeito. Muito boa ponderação. E uma informação de agradecimento pelos colaboradores, a Estela, a Alessandra, o Carlos, o Mesquita, na audiência de ontem lá em São Jerônimo, a audiência pública, onde a conselheira relatora de um processo lá, de uma revisão extraordinária. E, lamentavelmente, como sempre, ainda culturalmente, nas audiências públicas, tinha 5 pessoas, né? Além dos servidores da casa. Então, nosso agradecimento especial sempre é válida, é uma exigência legal, mas sempre é bem-vinda a audiência pública. Mas a gente lamenta, apesar de toda a divulgação, todo o esforço, confirmações dos 2 prefeitos, dos 2 presidentes de Câmara e coisa, na prática pouco acontece, mas faz parte. Algum assunto complementar na pauta de assuntos gerais? Muito obrigado, bom fim de semana a todos e até a próxima, dia 4.